Eu sou de uma geração que era assim, você vai fazer o quê? Você vai ser funcionário do Banco do Brasil, fazer faculdade, você vai fazer medicina, direito ou engenharia. Fora disso, diziam assim, vai se dar mal. Tava surgindo na época, na PUC, ciências da computação, mas aquilo era um troço estranho, né? Isso era uma regra. Hoje não. Hoje a gente sabe que essa regra é burra. Porque assim, qual é o sentido e o propósito da vida? De qualquer um de nós. O sentido é você descobrir para o que você nasceu. E o propósito é você botar isso em ação. Então assim, você já tinha o sentido. Agora, quando você descobre o sentido, que é baseado no seu talento, e faz disso o propósito da vida, que é exercer isso, cara, é a glória da vida. Isso não quer dizer que você tenha que começar no propósito da tua vida, no sentido. Ninguém começa. Agora, você tem que ter, e hoje eu acho muito bacana essa geração mais nova, que a gente vai ter, a geração mais nova vai ter várias profissões. Então, assim, tudo vai mudar muito. Mas o que eu acho que é fundamental essa geração nova, e vocês fazem parte disso, é que se tornou possível quebrar as regras. Abrir uma outra porta. A rebeldia. Mas a rebeldia vinda de trabalho, de esforço. É dessa rebeldia, não é aquela rebeldia que o cara, tipo assim, colou num esquema ali político, colou numa coisa, puxou o saco ali para dar certo. Acho que a grande revolução é você ser de verdade. Isso que estava faltando. As pessoas não eram de verdade. As pessoas fingiam. E aí eu acho que colabora muito para não para adoecer em si, mas para ser o gatilho de um adoecimento. Porque da mesma maneira que a gente nasce com dom, a gente traz uma genética também para adoecer. Por exemplo, eu tenho déficit de atenção, que é uma hiperatividade mental. Se eu for adoecer, eu sei que eu vou adoecer ou de excesso de ansiedade, tipo ansiedade generalizada, síndrome do pânico, ou de exaustão mental. É tão interessante que a gente esquece que o cérebro é o computador central, né? Não adianta você cuidar de tudo se ele não estiver bacana, ele descoordena. E tem uma coisa muito interessante, porque nós não somos o nosso cérebro. Nós somos a consciência que, quando tem conhecimento, vê esse cérebro funcionar. Porque se você pensar, se a gente fosse só cérebro, o cérebro é uma máquina maravilhosa, maravilhosa. Nós estamos aqui conversando, ele está produzindo o xixi que a gente vai fazer, caramba, ele está fazendo digestão, ele está botando meu batimento cardíaco direitinho. Ok, aí você fala, putz, que máquina legal. Mas ao mesmo tempo tem uma coisa, nós temos livre-arbítrio. Se a gente não usa, ele vai escolher o teu comportamento. Se você não tiver autoconhecimento para, tipo assim, eu tenho essa tendência, então tem que me cuidar aqui, senão vou bailar na curva, ele toma as atitudes por ele. Então é isso que nos causa dependência quando a gente tem um vício? Com aquela certeza. Compulsão, aquela loucura? Com certeza. O que o cérebro, essa máquina, apesar da gente estar muito evoluído, a máquina cérebro ainda é como se fosse nos homens primitivos, nos primeiros homo sapiens. O que o cérebro se destina sempre? Sobrevivência e busca de prazer. Ele precisa de um mestre e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Se você for pensar assim, o sentido da vida. Qual o sentido da vida se a gente for observar pela forma lógica? Você nasce carequinha, sem dente, sem saber nada, sem andar, sem falar. Aí você vai se desenvolvendo, aí cabelinho vem, dentinho, troca o dentinho, estuda a beça, E quando chega lá, 40, 50, 60, você começa o cabelo diminuir, daqui a pouco os dentinhos também, cai mais cedo, o dentinho, você vai perdendo um pouquinho de memória e um dia você vai embora. Qual o sentido lógico da vida? Se você for pela lógica, nenhum. Mas aí, se você for pensar bem, se a vida lógica não tem sentido, cabe a gente dar sentido à vida. Por isso que o ser humano tem o tal do livre-arbítrio. Você pode escolher dar sentido à sua vida ou pode deixar a sua vida passar em vão. E aí o sentido da vida, eu digo o seguinte, se tem um sentido na vida, ele vem com pista. Eu acho que foi dado pista. O Criador deu pistas pra gente. E eu acho que a grande pista para você saber o sentido da vida são suas aptidões,
são seus talentos, os seus dons. Porque as pessoas vêm com aquilo, não é uma coisa... O que é o talento? É uma coisa que você faz desde criança muito mais fácil do que outras coisas. Tem crianças que têm aptidão, têm dom para matemática. Tem crianças que não têm, tem para arte. Desde pequeno monta, cria coisas. Tem para arte, tem para pintura. Então, assim, eu digo que o sentido da vida é a gente tem que facilitar, observar quem eu sou, o que eu faço diferencial, o que eu fui dotada, né, para escutar as pessoas, para ajudar as pessoas. Aí eu vou pegar e vou dar sentido à minha vida. E a grande questão do sentido é você pode dar sentido, mas o sentido eu posso, tipo assim, eu toco música, então eu vou ficar tocando pra mim. Aí que vem o propósito. Porque o propósito é executar o sentido da vida. Eu vou executar o sentido. O sentido tem a ver com a descoberta do que eu estou aqui, o que eu trago para executar. E o propósito com a execução. E eu digo uma coisa mais, que quando você descobre o sentido da vida, você executa na forma de propósito e você divide esse sentido da vida com os outros, aí é a glória da vida. Então, por exemplo, eu sempre tive essa coisa da escuta, da percepção das pessoas, do funcionamento das pessoas. Eu sabia que isso era um diferencial. Eu fui escolher uma faculdade que basicamente era para ajudar as pessoas. Dentro disso, eu sabia que era ajudar em termos mentais. Eu fui fazer psiquiatria dentro da medicina. E aí agora, como eu vou exercer isso? Eu vou exercer isso na atividade pública, eu vou exercer isso numa atividade particular, eu vou fazer isso escrevendo sobre isso, palestrando sobre isso. Eu fui vendo vários propósitos em dar esse sentido de dividir com as pessoas o conhecimento. E isso faz todo sentido. Eu digo uma coisa, quando você sabe para o que você veio e você começa a dividir isso, fazendo bem para você e para as pessoas, você faz o que eu digo que é ser um ser humano completo. Que a gente está aqui para evoluir. A gente não está aqui para ficar perdendo tempo, não fazendo nada. Uma pessoa sem propósito, que é a execução desse sentido, em geral, ela pode deprimir, ela pode adoecer, porque a vida deixa de ter sentido se ela não tem um propósito de executar.